Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de atualizações sobre continuações. Eu já tinha feito um no final do ano passado e teve um bando de novos anúncios depois disso. Então aqui eu vou falar dos novos anúncios e também atualizar alguns antigos aí, que eu já tinha comentado lá, mas não tinha grandes informações. E de extra vou comentar de vazamentos e rumores também, que tem uma grande probabilidade de estarem corretos. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Anunciaram uma segunda temporada pro anime das 100 namoradas. Pra quem não conhece a história, é basicamente um cara que depois de muito azar na vida, ser rejeitado 100 vezes, acabou destinado a ter 100 almas gêmeas. O problema é que se ele não ficar com cada uma delas, elas vão morrer. E ele também no processo. Então ele não tem escolha, ele vai ter que namorar 100 garotas diferentes ao longo da história. E a história vai seguindo a partir daí. Foi super divertido o anime, proposta completamente maluca, mas uma das mais engraçadas aí que teve em 2023. E felizmente anunciaram aí mais uma segunda temporada. Não deram uma data específica, mas deve ser para algum momento, em 2024 ou 2025. Black Butler também teve uma nova temporada anunciada, para surpresa de muita gente, já que é um anime bem antigo e há muito tempo não tinha nada sobre ele. E bom, esse anime é sobre um garoto se envolvendo em vários casos diferentes com seu mordomo sobrenatural que é absurdamente forte e, bom, competente em tudo, absolutamente tudo. O anime deve voltar em 2024. Tem também Bunny Girl, que teve aí a continuação anunciada, não se confirmou se vai ser em filme ou se vai ser em uma série de TV. Vale dizer que eu já tinha falado de uma continuação no vídeo anterior de continuações, mas aquela lá já aconteceu em dezembro, saiu aquele filme, e aí anunciaram um outro. Então essa aqui já é uma outra continuação de Bunny Girl. E bom, a história para quem não conhece, acompanha um cara se envolvendo com várias garotas que estão metidas com coisas que parecem quase sobrenaturais, mas tem envolvimento aí com física quântica de alguma forma. Mas vão adaptar aí o arco da faculdade. Vale dizer que já teve vários filmes de Bunny Girl e esses filmes são adaptações do material original. Você precisa assistir eles para entender o prosseguimento da história. Então, seja lá como eles fizerem essa continuação, provavelmente vai ser em filme, já que eles estão fazendo tudo em filme, as continuações de Bunny Girl aí, mas não tem uma data específica. Provavelmente 2024 ou 2025. Inclusive, eu gostaria muito que eles pegassem esses filmes e compilassem eles para fazer uma série de TV, igual o Kimetsu não fez, no caso com aquele filme lá do trem. Depois fizeram o começo da segunda temporada, caso com aquele filme dividido em episódios. Tá fazendo a mesma coisa com o Bunny Girl. Pega os filmes, divide em episódios e cria aí uma segunda temporada. Já dá pra criar, inclusive, com os filmes que eles já soltaram. Dá pra pegar 3 filmes aí e criar uma temporada. De uns 12 episódios, 13 aí com os filmes, no caso, cortados. Seria uma ótima ideia, dar um dinheiro a mais pra eles, publicidade extra, eles não têm trabalho nenhum. É só cortar os filmes e estão prontos já. E não obriga ninguém a ter que correr atrás dos filmes depois. Então seria uma solução bem prática, né? Mas se vamos fazer, a gente não tem como saber. De qualquer forma, vou continuar adaptando mais material aí de Bunny Girl e, honestamente, a esse ponto, já dá a impressão de que vão chegar até o final do material original, porque já anunciaram aí que vai chegar ao fim a Light Novel, e eles estão chegando perto lá dos volumes recentes, então a impressão que dá é que eles têm a pretensão de adaptar todo o material original, todo o Light Novel, e isso daria um final fechado, que seria ótimo. Chainsaw Man teve anunciado aí, oficialmente um filme de continuação. Vai adaptar um arco curto aí, que é uns 10 capítulos, que tem Chainsaw Man. Faz sentido, a gente teorizou isso. Inclusive eu falei em vídeos da primeira temporada, eu até falei sobre essa possibilidade. Seria perfeito aquele arco lá, é um volume basicamente de mangá, para adaptar em um filme. E aí depois volta com uma segunda temporada adaptando o resto. Parece que é exatamente isso que eles vão fazer. Então tá confirmado já esse filme para 2024. E em seguida vem a segunda temporada, provavelmente em 2025, máximo 2026. Não tem, no caso, uma data específica aí, mas dificilmente vai sair logo depois do filme. Deve ter um tempo, intervalo. Então, o mais provável, eu diria, é 2025. E, bom, o diretor de Chainsaw da primeira temporada saiu do estúdio e fundou o próprio. Então, é possível que ele não volte mais aí para a segunda temporada e para o filme. Fica em cargo aí de um outro diretor, que não foi informado ainda. A história de Chainsaw, para quem não conhece, acompanha um garoto que acaba se fundindo com um ser sobrenatural, ganha poderes e aí começa a trabalhar para uma organização do governo, enfrentando outras criaturas com poderes sobrenaturais para proteger a humanidade. Code Geass, que é uma dúvida de muita gente aí, quando diabos ia vir essa continuação que eles anunciaram há um tempão. Então, vai sair em 2024 agora, só que é em formato de filme. Vai ser vários filmes aí diferentes. E vai ter novos protagonistas também.
Talvez os anteriores apareçam, muito provavelmente vão aparecer até como chamariz, tal, o pessoal assistir. No caso, ainda se trata do mundo de Code Geass, mas agora com um novo elenco. Para quem não conhece a história do Code Geass original, acompanha um garoto que, depois de ganhar poderes sobrenaturais de uma garota misteriosa, decide usar esses poderes para começar uma revolução, para acabar com um império comandado pelo pai dele, que domina boa parte do mundo. Dr. Stone teve uma 4ª temporada anunciada, que vai ser a última, inclusive, e vão adaptar o mangá até o final. Já está finalizado há um bom tempo, inclusive. Então é legal que o anime vai ter um final fechado. Então não é tão comum isso ainda, então é um negócio que eu, pelo menos, agradeço bastante quando acontece. Ver um anime que tem começo, meio e fim na história lá animada, dá muito mais satisfação do que ver um negócio que você achou legal até, mas termina do nada e nunca mais volta em animação. Você vai ter que ir atrás do material original depois ou spoilers dele, pra ver como a história terminou. Então não vai ser o caso aqui, o que é excelente. Pra quem não conhece a história, ela acompanha basicamente a humanidade, que foi transformada em pedra, sem explicação aparente, e o protagonista, muitos mil anos depois, acaba despertando, devido ao negócio que acontece lá, e a partir daí ele começa a usar os conhecimentos de ciência dele para tentar trazer a humanidade de volta ao normal. Dungeon Ideai teve aí uma 5ª temporada anunciada, não deram uma data específica, mas deve ser para algum momento de 2024 ou 2025. A história acompanha um garoto que tem a habilidade de evoluir de level muito mais rápido do que as pessoas do mundo dele, se aventurando em uma dungeon e ficando cada vez mais forte. Great Pretender teve uma continuação anunciada também para 2024, que vai sair na Netflix. Hanako-san inicialmente tinha um spin-off anunciado, mas agora confirmaram uma 2ª temporada para a história principal do anime também. A história acompanha as aventuras aí de uma garota e de um fantasma que ela conhece no colégio dela. E toda a história por trás dele e também dos seres sobrenaturais nesse colégio. Hero Academia teve a 7ª temporada aí confirmada para 2024 e também um novo filme que eles anunciaram. Essa junção, geralmente, de fazer o filme com a série de TV prejudica um pouco, mas não tem muito o que fazer. A história acompanha as aventuras de um garoto que herdou o poder do maior dos heróis. Esse aqui foi uma mega surpresa, Honzu, que teve uma 4ª temporada anunciada pelo Wit. Trocou de estúdio, tava no estúdio super meia boca e foi pro estúdio super top agora. Então, foi realmente uma mega surpresa. Os fãs devem estar loucos aí. Na verdade, eles queriam um remake completo. Mas não vão ter. Pelo menos a nova temporada vai estar anos-luz em termos de produção, comparado às anteriores. É um negócio que eu acho que ninguém esperava. O anime é bem legal. É basicamente um Sekai, onde uma garota, no caso, morre na Terra e reencarna no corpo de uma garotinha num mundo de fantasia, onde as pessoas têm pouquíssimo acesso a livros, e ela era viciada nisso. Ela sonhava em ser uma bibliotecária. E a gente acompanha a história dela tentando, no caso, criar papel nesse mundo, livros, usando o conhecimento dela para ganhar dinheiro, vai se destacando com o tempo e ganhando cada vez mais importância nesse mundo. O final da 3ª temporada foi uma mudança bem grande aí, no caso, para a história. Então, curioso aí com essa 4ª temporada, principalmente um estúdio top pra caramba como o It. Outra coisa envolvendo o It, que surpreendeu muita gente, é que anunciaram um remake de One Piece feito pelo It. Eu sei que tem muita curiosidade de saber se eles vão mudar alguma coisa da história original, o autor vai passar coisas diferentes pra eles, tipo, por exemplo, o live action que teve de One Piece não foi idêntico, por exemplo, ao material original, que é o mangá. E aí fica a dúvida se eles vão seguir, no caso, nesse remake aí também o original certinho, ou vai ter alterações. Talvez passadas pelo próprio autor até, que não quer que seja um negócio idêntico, no caso, ao que foi lá o anime original, só com um design, às vezes, melhorado, ou umas animações melhores na ação. Uma teoria que eu vi é que seria um universo paralelo diferente, esse aí, onde os eventos seriam semelhantes ainda, no caso, a história, o grosso dela seria o mesmo, mas com eventos levemente diferentes para dar uma pegada que não seja, pô, igualzinho o que eu já vi, só é mais bonito. Então, é uma possibilidade, mas não tem nada garantido sobre isso, porque isso aí é uma teoria. Por enquanto, só saiu que o It vai fazer um remake de One Piece e vai demorar muitos anos. Vai ser feito devagar, provavelmente esse sistema de temporadas, com um espaçamento bem grande entre cada temporada. Mas quem é muito fã de One Piece, ou nunca quis começar, vai ter aí uma versão premium dele agora, pelo estúdio Wit. A história acompanha um garoto que sonha em ser o rei dos piratas. E para isso embarca em uma aventura, consegue poderes comendo uma fruta e vai seguindo a história dele, dos companheiros que ele vai fazendo a partir daí. Samurai X, ou Rurouni Kenshin, teve confirmada aí uma 2ª temporada, mas isso aí já estava óbvio, eles já tinham falado que iam adaptar todo o material original, então vai ter várias temporadas aí para adaptar o mangá por completo, no caso nesse remake aí que eles estão fazendo. A história acompanha aí um samurai, que já foi um assassino no passado, mas decidiu mudar de vida e não quer mais matar ninguém. E para isso ele anda com uma espada lá invertida, que ele usa até para o combate, mas como não corta, reduz a chance dele de matar alguém no processo, quando está lutando.
Returners Magic, adaptação lá do mangá coreano de fantasia, teve também aí uma segunda temporada anunciada. Pra quem não conhece a história, ela acompanha um cara que voltou no tempo e agora tá tentando evitar todas as tragédias que ele sabe que vão acontecer no futuro, devido a uma grande ameaça. Então, Demon Kill teve uma segunda temporada anunciada também. A história acompanha um cara que vai para um mundo de fantasia e ganha o poder de invocar a Amazon, basicamente. E pode ficar comprando um bando de coisas lá, utensílios, comida, invocando tudo da terra lá para ele. E aí ele vai fazendo várias comidas gostosas com isso, inclusive consegue de aliado aí um Fenrir, que é uma criatura lendária desse mundo, que começa a acompanhar ele nas viagens dele pelo mundo. The Eminence in Shadow teve confirmada aí uma continuação em formato de filme, que vai adaptar a segunda metade aí do volume 4 da Light Novel. Eles terminaram a segunda temporada na metade do volume 4 aí, em um arco que termina relativamente fechado, mas dá um gancho pro próximo. Então é por isso que tem aquele final. Então a segunda metade aí da Light Novel vai ser adaptada nesse filme. A história acompanha um cara que sempre sonhou em ser uma eminência das sombras, e quando ele acaba indo pro mundo de fantasia e ganha poderes mágicos, ele finalmente ganha aí a possibilidade de realizar esse desejo dele. E a gente vai acompanhando a história dele aí com um bando, mas um bando de mulher linda pra caramba, ação e mal entendidos, uma tonelada de mal entendidos. Konosuba teve confirmada aí a sua estreia em 2024, para a temporada de abril. A história, para quem não conhece, acompanha um cara que morre e vai para um mundo de fantasia, aonde ele acaba levando a deusa que mandou ele pra lá também. Então, basicamente, a gente vai acompanhando as aventuras dele com um bando de garota maluca lá, no caso que forma um grupo com ele. Jujutsu Kaisen teve uma terceira temporada anunciada, não foi confirmada a data específica, mas deve ser em algum momento de 2024 ou 2025. Tem rumores aí que seria para outubro de 2024, o planejamento oficial, mas que é provável que eles acabem adiando para 2025. Mas isso aí são rumores de alguns vazamentos aí. É de um cara que acerta bastante até, mas data por enquanto oficial não tem. Mas, no máximo, eu creio, deve ser em algum momento de 2025. A história, para quem não conhece, que eu acho bem difícil, acompanha aí vários feiticeiros lutando contra maldições. E outros feiticeiros também. Dorohedoro teve um novo anime anunciado. História, para quem não conhece, acompanha um cara e a amiga dele tentando descobrir o que aconteceu com a cabeça dele, que foi trocada pela de um réptil. MF Ghost tá voltando aí também com a segunda temporada em 2024. E a história acompanha um garoto que começa a se destacar rapidamente em uma das corridas mais famosas do Japão, envolvendo um bando de carros esportivos. E aí chegamos nos vazamentos ou rumores de um cara que tá acertando pra caramba. Então eu tô considerando quase spoiler, no caso dos anúncios dele lá já, no caso porque geralmente o pessoal de vazamento acerta alguns, não acerta outros. Ele tá acertando tudo, basicamente, que ele vazou coisa pra caramba. Ele parece realmente alguém que tem algum conhecido dentro da indústria lá, é um dos produtores, ou ele mesmo é um produtor da indústria, não sei. Mas que é assustador o que ele tá acertando e o nível de precisão das coisas que ele fala e ele acerta depois, está impressionante. Tem até algumas coisas ali, o pessoal tá contestando porque ele falou, caso um ano atrás e tal, mas eles vai acontecer, podem esperar, porque nem tudo, quando é decidido que vai ter anime, às vezes ele tem informação exatamente quando é decidido, vai ter anime disso. Mas para anunciar, às vezes eles demoram. Então ele passou várias informações lá que ele falou que às vezes pode demorar 2 anos ainda para anunciar oficialmente. Segundo ele, não é esse negócio que decidiu que vai ter anime dessa obra e eles fazem o anime no ano seguinte. Às vezes decidem uma coisa e demoram 5 anos para começar a realizar o projeto. Mas de qualquer forma, o cara tá acertando muito. Então acho que vale comentar esses vazamentos que ele passou. Então Jojo vai ter mais uma temporada aí, adaptando o próximo arco. Isso aí realmente faz sentido, não tem nada demais nesse vazamento, dessa previsão. Já essa aqui é curiosa, Hunter x Hunter vai ter uma nova temporada. Noragami vai ter uma terceira temporada, não deu data específica quando vai acontecer, mas que já teria começado a produção e mudaria de estúdio, não seria mais no Bones. Esse aqui é tão específico, os detalhes, que é interessante se ele vai acertar. Se realmente for para outro estúdio e realmente saiu a nossa continuação oficial, o cara realmente tá manjando pra caramba. Por enquanto só anunciaram um filme, Chainsaw, mas ele já confirmou que vai ter segunda temporada. Isso aí é meio óbvio também. No caso, não chega a ser, no caso, uma grande surpresa se anunciarem. Beastamer vai ter uma segunda temporada, esse aí não foi anunciado nada até agora. Foi um anime que não foi ignorado na temporada quando saiu, mas também longe de ser popular. Então é possível, mas esse aí realmente fica a dúvida. Mas segundo ele, já foi decidida essa segunda temporada.
Esse aqui já é uma continuação anunciada, que é Fairy Tail Quest dos 100 anos, mas ele vazou informação aí de que seria pelo JZ Staff e seria a mesma equipe que está fazendo Tsukimichi, que vai trabalhar aí em Fairy Tail Quest dos 100 anos. Então, basicamente, ele falou para esperar a mesma qualidade de animação que verem de Tsukimichi da segunda temporada e esperem na continuação de Fairy Tail, que já está com uma produção rolando aí um bom tempo, segundo ele. Lembrando, isso são rumores, não tem nada confirmado por enquanto, mas esse cara tá acertando tantos rumores, no caso, vários vazamentos que ele fez, saiu certinho lá o anúncio depois, que eu não duvido nada, que tudo isso aí que eu comentei acabe mesmo acontecendo. Inclusive, ele comentou também de No Game No Life, mas aí ele comentou que uma outra produtora já pegou os direitos e tá, no caso, correndo atrás aí de produzir um anime, mas isso não é garantido não. Então ele até contou a história e tal, porque tá demorando tanto pra sair uma nova temporada do No Game No Life, que eles já queriam fazer há muito tempo, mas acabou não rolando, a produtora enrolou, aí uma outra produtora pegou agora e vamos ver se vai sair ou não. Mas isso aqui não é uma confirmação de continuação, é só uma possibilidade que ainda existe de realmente sair essa continuação. E bom, para esse vídeo ficar o mais completo possível e ninguém ter que ficar pulando de um vídeo para o outro, eu vou emendar a partir de agora aquele meu vídeo do ano passado com mais de 50 continuações para 2024, algumas delas inclusive já até começaram na temporada de janeiro, mas várias não, e nem tem data ainda, mas estão anunciadas aí, são para 2024 ou 2025. Então, para quem não viu o vídeo ou não lembra dele, segue aí. Começando com Mashley, que foi confirmado em uma segunda temporada. Esse anime é basicamente uma mistureba de One Punch Man e um colégio estilo Harry Potter. Tem um bando de referências, no caso a Harry Potter, inclusive. E bom, a história vai seguindo aí o protagonista resolvendo tudo no soco. Foi confirmada aí uma segunda temporada para 2024. Tsuki Gamichi também teve uma segunda temporada confirmada para 2024. É sobre acompanhar um garoto que vai parar em um mundo de fantasia, fica overpower só para variar. E aí duas garotas monstros se apaixonam loucamente por ele. Vai seguindo a história a partir daí. Tomozaki foi confirmado também para 2024, a continuação. A história acompanha um cara que tem dificuldade em socializar, ganhando aulas de uma garota aí para conseguir fazer amigos. E vai saindo muito bem nisso. Outro que tá voltando é Boku Tsukokoro, também com a mesma staff. A obra acompanha um garoto isolado na classe e acaba se apaixonando por uma garota bem carismática. Outro que tá voltando é o do Herói Banido em 2024, esse nem precisava de uma segunda temporada, ele terminou muito bem. Eu fiz um vídeo aí comentando a respeito, foi um excelente final, me surpreendeu de várias formas esse anime, que não tinha a melhor produção do mundo, mas meu Deus do céu, o casal principal é 10/10. Então, não precisava, terminou muito bem. Primeira temporada, eu fiquei até preocupado quando anunciaram a segunda, porque pra valer a pena eles vão ter que superar o que aconteceu na primeira. Como? Eu tenho uma ideia, mas vão executar ela? Eu não sei. Então eu tenho um pouco de medo desse, porque eu gostei bastante por causa da primeira temporada e não achei que precisava de uma continuação. Terminou fantástico. E bom, a história acompanha um cara que é banido do grupo dos heróis, aí vai se isolar numa cidadezinha de interior, acaba reencontrando uma princesa aí, que é uma guerreira até, que ele ajudou no passado, e a garota é louca por ele e aproveita que ele tá parado por lá pra ficar por lá também e se aproximando dele. E os dois rapidamente aí acabam virando um casal, e é tão legal a relação deles, a mulher é legal pra caramba, é B10 pra caramba, é um casal muito legal. Então quem não gosta dessa história, recomendo. Sim, de vez em quando posso soltar uma recomendação, principalmente se for anime meio desconhecido, eu acho que vale a pena fazer uma recomendação aqui, porque mesmo que o propósito seja avisar que vai ter uma continuação. Esse aqui também já tinha anunciado antes que iam adaptar todo o material original, mas ia ficar dividido em duas temporadas, 20 e tantos episódios. Então, a segunda parte vem aí em 2024. E a história acompanha um cara que tem uma alien lá louca de paixão por ele, tentando fechar o relacionamento com ele, mas ele não deixa, ele é difícil. Ou é só pra enrolar a história mesmo? É uma possibilidade também. Shaman King também tá voltando aí com a continuação, que acompanha a história do filho do protagonista da história anterior. Outro que estreia é High Card, que também foi anunciado numa segunda temporada, na verdade já era planejado desde o começo, para ter duas partes. A história acompanha várias pessoas que conseguem itens que dão poderes sobrenaturais a eles, lutando entre si. Blue Lock, o anime de futebol hardcore, também teve uma continuação anunciada, assim como Jigokuraku, que não tem uma data específica, mas é para 2024 ou 2025. A história acompanha várias pessoas em uma ilha atrás do Elixir da Imortalidade, o protagonista em específico, porque se ele conseguir isso, ele vai ganhar o perdão para poder voltar para a mulher dele.
Ari Fureta, a história do cara aí que vai para o mundo de fantasia, é traído, ficou overpower pra caramba, e faz um harém gigantesco, tá voltando aí também em algum momento de 2024 ou 2025. O anime da bruxa aí que matou uma pancada de slime, ficou overpower, também tem confirmada aí uma nova temporada, uma segunda temporada, mas uma data específica ainda não foi liberada, mas é 2024 ou 2025. Tower of God também teve uma segunda temporada confirmada. A história acompanha um garoto subindo em uma torre, atrás de uma pessoa de quem ele gostava muito, que foi até essa torre, e vai passando por diversos desafios no meio do caminho. A segunda temporada foi anunciada em 2022, mas provavelmente só deve sair em algum momento de 2024 ou 2025. Fumetsu no Anata tem confirmada aí uma terceira temporada. A história acompanha um ser sobrenatural que vai evoluindo conforme vai replicando as pessoas e também vai tendo contato com várias pessoas diferentes ao longo dos anos, já que ele é imortal. E bom, a história é cheia de dor e sofrimento. Date Alive também volta aí em 2024 com a quinta e provavelmente última temporada, adaptando aí todo o material original. A história acompanha um cara conquistando várias garotas espíritos para elas não destruírem a Terra. O Isekai do cara, que foi reencarnado como uma espada, teve anúncio de segunda temporada também, para algum momento aí eu creio de 2024 ou 2025. Kimetsu Boku também foi confirmado aí para 2024, era para 2023, mas foi adiado para 2024. E bom, foi confirmado aí mesmo staff, diretor, estúdio, tudo igual, a temporada anterior. A história acompanha um cavaleiro e uma bruxa que se apaixonaram pelo outro, mas não conseguem ficar juntos porque as nações deles estão em conflito. E eles são guerreiros principais de ambas as nações. E vai seguindo a história a partir daí. Otome Game também tá voltando, não aquele Otome Game, esse Otome Game, do cara que vai parar em um jogo voltado ao público feminino, aonde tem um matriarcado, as mulheres é que mandam, e bom, ele come o pão que o diabo amassou, mas vai conseguindo se virar, e a gente vai acompanhando aí as aventuras dele nesse mundo, em um colégio lá cheio de aristocratas, aonde ele acaba entrando. Tentei o Amor tá voltando aí também com a segunda temporada, em 2024. A história acompanha o assistente de uma detetive lendária que morreu, e depois disso ele ficou todo pra baixo, mas acabou encontrando uma garota no colégio dele, que parece estranhamente atraída por ele, e descobre que essa garota recebeu o coração transplantado da detetive, por quem ele era apaixonado e morreu. Então isso aí já é bem interessante no começo, é o primeiro caso da história. Se eu falar só sinopse básica, não diz grande coisa, então eu achei melhor detalhar um pouco mais. Mas é bem interessante essa parte, vai seguindo a história a partir daí. No caso, com o protagonista se metendo em vários casos aí, alguns relativos ao passado dele, com a detetive lendária, e alguns novos casos também. Sword Art Online Guns Gale Online tá voltando aí com uma segunda temporada, é aquele spin-off Sword Art Online, onde a protagonista é essa garotinha aí de rosa, com aquela maníaca, louca, psicopata da espada laser. Sim, vocês lembram dela. Outro que tá voltando aí é Yuru Camp, com a terceira temporada, mesmo staff tudo igual à temporada anterior, voltando aí em 2024. O Isekai do assassino reencarnado tá voltando aí também, foi anunciado uma segunda temporada, não tem confirmação se é pra 2024 ou 2025, mas vai voltar aí o anime, que é do mesmo autor de Kaifuku, a nível de curiosidade. E bom, outro que tá voltando é SK Infinite, e aquele de skate lá, muito doido, que era um anime original, fez muito sucesso, então anunciaram uma segunda temporada. Mas não tem confirmação do ano ainda, 2024 ou 2025. Happy Marriage teve anunciado também uma segunda temporada, não confirmaram um ano, só que vai acontecer, então provavelmente final de 2024 ou 2025. Nier Automata também teve confirmada aí uma parte 2 pro anime, mas sem data específica, então 2024 ou 2025. O anime do mordomo B10 aí tá voltando também, Black Butler, com uma quarta temporada. O Tonari, mais conhecido como Meu Anjo de Vizinha, ou Meu Show de Vizinha aqui no Brasil, tá voltando aí também com uma segunda temporada, mas sem uma data específica. Pode ser 2024 ou 2025, mas vai ter continuação. A história basicamente acompanha um estudante e uma garota lá, que ele acaba conhecendo, que é da turma dele, mas com quem ele não tinha muito contato, e os dois descobrem que são vizinhos, e aí começam, no caso aí, um pra casa do outro, e vão se apaixonando aí com o tempo. É uma história bem agradável aí pra quem gosta de romance. Já pra quem gosta de uma aventura bem louca, sabe, com hibisco, também teve uma continuação anunciada pra 2024 ou 2025.
A história acompanha várias pessoas em um mundo pós-apocalíptico, onde uma praga está matando muita gente, e os protagonistas da história estão atrás de uma cura para isso, e vai seguindo a história a partir daí. Megami no Café, a história aí do cara tentando assumir o café da falecida avó dele, aonde várias garotas moravam, e aí viraram inclusive garçonetes desse café. Também teve uma segunda temporada anunciada no final da primeira, então volta em algum momento, seja 2024 ou 2025. Golden Kamuy teve anunciado uma adaptação para o último arco da história, ou seja, vai adaptar todo o material original. A história acompanha um ex-soldado e uma garotinha, na época da Corrida do Ouro no Japão. Shinigami no Bochan teve anunciada aí uma terceira temporada, adaptando todo o material original. Então foi confirmado aí já que vão adaptar até o final do mangá. A história acompanha um conde amaldiçoado que não pode tocar em nada, porque seja o que ele tocar, morre, e uma garota, que é a maid dele, que é louca de paixão por ele. Na verdade, ambos são apaixonados um pelo outro. E a gente vai vendo o romance dele se desenvolvendo com o tempo. Na verdade, vários outros romances na história se desenvolvendo também. E, bom, ele tentando achar uma cura para essa maldição dele, para finalmente ele poder ficar e casar com essa maid por quem ele é apaixonado. Natsumi também teve uma nova temporada anunciada. Meu Deus do céu, esse aqui já teve toneladas de temporadas anunciadas, mas vai sair mais uma agora. A história acompanha um garoto se envolvendo com vários seres sobrenaturais. Espíritos, na verdade, seria mais correto do que seres sobrenaturais. Love Live Sunshine tá voltando também com uma terceira temporada, é um anime de idols, não tem muito o que detalhar sobre pra quem não conhece. Kari no O, esse quase ninguém assistiu, também teve confirmado aí uma segunda temporada. Na verdade, estava planejado desde o começo ele ter duas partes, também não estava tudo igual temporada anterior, e a história acompanha aí uma garota tentando levar de volta para a família dele um cão que pertencia a um caçador. Synduality, que se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas lutam contra criaturas com robôs e também seres especiais que são as parceiras deles. Sim, com certeza lembra aí Darling in the France, mas não é exatamente igual, vale dizer. E não tem uma Zero Two. Mas o ponto é que essa história também estava planejada desde o começo para ter duas partes, e a segunda parte aí dela volta em 2024. Rebecca Euphonium também volta aí com a banda colegial na terceira temporada. Mao Gakuen, a história aí do Mao reencarnado, também volta com a parte 2 aí da temporada no ano de 2024, caso a primeira parte foi adiado e tudo mais lá, mas conseguiram passar em 2023, mas já estava planejado desde o começo que a nova temporada e a segunda temporada teria duas partes, cada uma com 12, 13 episódios. E Seirei, esse aqui anunciaram há séculos uma nova temporada e até agora não saiu, mas a previsão é para algum momento 2024 ou 2025. A história acompanha um garoto reencarnado em um mundo de fantasia e a gente acompanhando as aventuras dele, conforme ele vai ficando mais forte. E falando em Isekai Shi também teve anunciado aí uma segunda temporada. A história acompanha um garoto que sofria muito bullying, até o momento que ele descobre uma passagem para um mundo de fantasia, e depois disso ele consegue mudar completamente a aparência dele e se torna muito poderoso. E ganha um harém gigantesco, tudo que a mulher, no caso, começa a dar bola para ele na história. E vai acompanhando a história dele a partir daí, tanto na Terra, onde ele passa parte do tempo dele, quanto nesse mundo de fantasia, para onde ele vai às vezes também. Class von Elite tá voltando aí também em 2024 com a terceira temporada. A história acompanha um garoto em uma escola especial, onde as turmas se enfrentam por pontos e conforme elas vão subindo de nível vão ganhando vantagens e as que vão caindo de nível vão ganhando desvantagens. E o protagonista começa na turma mais baixo nível. Só que ninguém sabe que ele é extremamente frio, calculista e manipulador. Ficou extremamente famoso, na verdade, por isso. Isso é meio que o Jason Bourne, ou meio que treinado por ele. A Yano Code tá voltando aí também em 2024, com a terceira temporada do anime. Alguns queriam mudança de staff e tudo mais, olha, por enquanto não anunciaram, então deve ser a mesma staff da segunda temporada. Mais próximo aí da data de estreia, eu confirmo. Mushoku Tensei também volta aí com a parte 2 da segunda temporada, em abril de 2024. Isso já tinha sido falado desde o começo, mas muita gente ainda não sabe, pro meu profundo espanto. De qualquer forma, a história acompanha um cara que morre e é reencarnado em um mundo de fantasia, e ele cometeu muitos erros na vida dele. E ele decide que dessa vez vai fazer diferente, vai ter uma vida muito melhor, da qual ele possa se orgulhar. E Slime tá voltando aí também, do cara que é reencarnado como Slime em um mundo de fantasia. O One Punch Man é um aí que foi confirmado uma terceira temporada faz algum tempo já. Tem rumores de que vai pro estúdio Mappa, mas nada confirmado 100% ainda. Só
vai ter terceira temporada, isso a gente sabe. Então, provavelmente, para algum momento em 2024 ou 2025. Os rumores dizem que a Mappa vai estar focada em 2024, principalmente em Chainsaw Man. Então, talvez deixem One Punch Man aí para 2025. Ou não, talvez tentem fazer em 2024 mesmo. A gente vai ter que esperar para ver. Mas o ponto aí é que vai sair essa terceira temporada provavelmente nos próximos 2 anos. Assim que saírem mais informações concretas, com certeza, eu passo pra vocês. E hoje eu sei que teve uma segunda temporada anunciada faz um bom tempo, mas até agora nada. Eu creio que deve sair em algum momento em 2024 ou 2025. A história acompanha um cara extremamente cruel, que é reencarnado como uma garotinha, em um mundo que lembra uma Primeira Guerra Mundial, só que com magia no meio. E a gente vai acompanhando ele aí liderando um pilotão no meio dessa guerra. Demon Slayer tá voltando aí também em 2024 com a nova temporada, que vai ser só basicamente um teaserzinho, porque dizem que vai ser mais curta que o normal, ou seja, menos de 12 episódios, e vai ser basicamente só uma chamada para os filmes aí que vão adaptar o arco final da história, o Castelo Infinito. Alguns consideram que o Castelo Infinito é o penúltimo arco e tem mais um depois. Olha, tá tudo interligado, então tratem como quiser, mas eles devem, no caso, adaptar tudo aí, no caso, todo o resto da história, como filmes agora, vários filmes separados, que eles provavelmente vão dividir em pedaços e transformar em episódios aí para jogarem na TV depois. Então eles fizeram isso com a segunda temporada, que começou com um filme todo picotado lá em episódios, e eu creio que vão fazer a mesma coisa com esse aí. Vão tirar o máximo de dinheiro possível, no caso com os filmes, e aí depois eles pegam, dividem e passam na TV também para gerar mais dinheiro ainda, porque a versão TV vai ter umas ceninhas extras que não tinha no filme, por exemplo. A gente consegue vender mais os Blu-rays ainda no meio da coisa toda. Então, é o que eu acredito pelo menos, não garanto, mas é o que eu acho que vão fazer. Pra quem não conhece a história, ela acompanha um garoto que teve toda a família assassinada e a irmã dele, transformada em um demônio, tentando achar um jeito aí de fazer ela voltar ao normal. E para isso acaba se tornando um caçador de demônios. O Ochinoko também teve uma segunda temporada anunciada, seja para 2024 ou 2025. Não tem uma data confirmada ainda, mas deve ser em algum desses anos aí. Deve ser com a mesma staff, tudo igual aí à temporada anterior. Pelo menos é o que eu acredito. No caso, quando sair mais informações de novo, eu com certeza confirmo isso para vocês. Re:Zero também teve uma continuação confirmada, soltaram até teaser e tudo mais, só que não liberaram ainda se vão manter a staff da segunda temporada e da primeira ou não. Tem rumores aí que deve trocar de diretor, mas nada garantido. Pelo menos até o momento que eu fiz esse vídeo. Fire Force, a história dos bombeiros sobrenaturais, lutando contra várias criaturas sobrenaturais e humanos transformados também nelas. Vai ter uma terceira temporada aí, foi confirmada há bom tempo, mas deve sair em algum momento em 2024 ou 2025. Marouka também teve aí uma terceira temporada confirmada, e esse aí já está confirmado que vai mudar o diretor, por um que nunca dirigiu nada sozinho antes, então parece uma mudança das melhores. O estúdio ainda é o mesmo, da segunda temporada. A história acompanha um cara extremamente overpower em um mundo futurista, junto à irmã dele. Fairy Tail, a história aí de um grupo gigantesco, de uma guild, no mundo de fantasia. Deve voltar aí com Fairy Tail, a quest dos 100 anos, que já teve anime confirmado, mas sem uma data específica. Os rumores dizem aí que é para 2024 e vai ter o mesmo diretor do Fairy Tail original. E bom, Fairy Tail a quest de 100 anos é basicamente Fairy Tail 2, é uma continuação da história em mangá. Então o anime é a mesma coisa, é a continuação aí, no caso da história, que vocês viram ser encerrada a primeira parte dela, no anime anterior. Outro que tá voltando aí é Bleach, com a terceira parte aí da temporada final dele. E bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E conforme forem saindo mais informações sobre essas continuações, com certeza eu vou fazer vídeos comentando pra vocês ou comento nas lives de notícia que eu faço todo domingo. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.